Números capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Quem é aprovado por Deus não é reprovado por ninguém. Quem é aprovado por Deus é defendido por Deus. E aí, querido, querida, nós temos que olhar para nós mesmos. Somos aprovados por Deus? Deus pode dar bom testemunho de mim e de você. Deus pode nos defender naquilo que falam mal de nós. E note que quem está falando mal de Moisés é simplesmente os dois irmãos, né? Os dois irmãos, Arão e Miriam. O próprio Deus deixa claro: Moisés é fiel na minha casa. Ele estava no deserto, mas não deixava de contemplar a glória de Deus. Ele não deixava de ouvir a voz do Senhor. Ele não deixava de ser dirigido pelo Todo-Poderoso. E eu pergunto: você crê que Deus está contigo? Você crê que quando Deus aprova não há homem nenhum que reprove? Crê também que Deus vai falar conosco? Por gentileza, ocupe suas mãos. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Pai, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra, viemos te adorar, te cultuar, te bendizer. Então que eu diminua e o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprenda, tá bem? Só para entender o contexto, Moisés ele cresce no Egito e durante os primeiros 40 anos de vida, ele viveu no Egito, inclusive na corte egípcia, não é? Depois que sua mãe Joquebede coloca ele num cesto para evitar sua morte, ele é levado nas águas do rio Nilo, e por providência divina ele vai ser cuidado pela filha de Faraó. Então até os 40 anos de idade ele é instruído em toda a ciência dos egípcios. Só que ele tem plena consciência, ele sabe que ele não é egípcio, que ele é hebreu. Tanto é que um belo dia ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele vai defender esse hebreu e acaba matando esse egípcio. Com medo de morrer, ele se vê então obrigado a fugir do Egito. E ele vai para o deserto, e ele vai passar 40 anos lá no deserto, e é lá que ele vai conhecer uma mulher chamada Zípora. E com essa mulher Zípora ele se casa, ele tem 2 filhos, ele se torna pastor de ovelhas, o sogro dele é um homem chamado Jetro. 40 anos depois, Moisés já com 80 anos de idade, pastoreava na região do Monte Sinai, é quando o Todo-Poderoso se revela a ele, é quando ele vai ver a sarça ardente, não é? Deus fala com ele, Deus lhe dá a missão, ele vai ao Egito, no entanto, ele deixa, não é? Ele deixa a esposa, ele deixa os filhos, e aí Deus o usa lá no Egito, envia as pragas, Deus tira o povo do Egito, e lá na frente, conforme relata o livro do Êxodo,
o sogro Jetro vai levar a Moisés, a esposa e os filhos, né? Muito bem, pelo contexto do texto, Arão e Miriam não se dão com a cunhada. Pense você, será que tem desentendimentos, desavenças nas famílias, né? Um parente que não se dá com outro, um irmão que não se dá com outro, cunhado que não se dá com outro, sogro e nora, genro e sogra. Pense você, será que tem nos nossos dias esses desentendimentos familiares? Só que o Arão e a Miriam se juntam para falar mal do Moisés por causa da mulher do Moisés, não é? Por causa da mulher de Moisés, e falam mal dele. Só que não falam só mal dele, o negócio vai além, colocam em xeque a autoridade dele, colocam em xeque o que Deus fazia através dele, porque disseram, Deus fala só através de Moisés? Coisa nenhuma, Deus fala através de nós também, Deus fala comigo também, Deus fala com você também. Que negócio é esse? Você viu o que o Moisés fez? Moisés casou com essa zinha aí, você já ouviu essa expressão? Essa zinha aí está pensando o que da vida? E aí eles falam mal de Moisés, mas Deus ouviu, e Deus imediatamente agiu, e Deus imediatamente interviu, a ponto de dizer, vai os três na frente do tabernáculo, na frente da tenda, e aí o Senhor vai fazer algo aqui tremendo, extraordinário. Querido, querida, quem é aprovado por Deus não é reprovado por homem nenhum. O próprio Deus vai defender Moisés. O próprio Deus passa na cara do Arão e da Miriam. Se tiver profeta aí, eu falo através de sonho, falo através de visão. Com Moisés, eu falo, ó, o que está escrito aí no versículo de número 8? Boca a boca. Olha que coisa tremenda. Moisés é fiel em toda a minha casa. E querido, querida, nós temos que olhar para nós. Temos sido fiéis em toda a casa do Senhor. Temos sido fiéis e andado em retidão diante do Altíssimo, a ponto dele mesmo nos defender daquilo que falam mal de nós? Ou será que falam mal de nós com razão? Ou será, porque você sabe que gente para falar tem ou não tem? Ou você acha que não? Ou você acha que ninguém fala nada de você? Ou você acha que ninguém olha a sua vida? Olha, querido, olha. Como disse Jesus, naquilo que falam mal de nós mentindo, tem que inventar mentira, porque não pode ser verdade. Como assim, pastor? Não podemos dar ocasião. Moisés não deu ocasião, pelo contrário, ele era fiel, ele era temente, Deus dá testemunho disso. Compreenda então que Deus quer, assim como aprovou Moisés, aprovar a mim e a você. Diga para a pessoa que está lá, você tem que ser aprovado diante de Deus. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Então vamos aqui percorrer a Escritura para você acompanhar e entender melhor. Vá comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo, instruindo a Timóteo, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Note que Moisés é aprovado por Deus. E a orientação que temos aqui é: procura, se esforça, se empenha para você se apresentar diante de Deus aprovado. Ô, pastor, mas não está falando para obreiro? Eu não sou obreiro. Você não é servo de Deus, não? Você não é filho de Deus, não? Diga para a pessoa que está lá, para você também, viu, meu amigo? É para você, minha amiga. Não é só para o pastor que usa um paletó e uma gravata, para os obreiros que intercedem, para quem louva. É para o povo de Deus. É para todos. Nós temos que procurar, nos empenhar, nos esforçar para nos apresentar diante de Deus aprovados. E como é que somos aprovados? Quando somos fiéis. Quando somos fiéis ao Senhor. Quando somos fiéis à palavra de Deus. Como é que nos apresentamos aprovados? Quando a palavra dele é verdade na nossa vida. Não só na teoria, mas principalmente na parte mais difícil, que é a prática. Teoria é lindo, mas sem prática é hipocrisia. Teoria é linda, sem prática não vale nada. Tem que haver a prática da palavra, a vivência da palavra. Nós encontramos então gente assim como Moisés, que cada um no seu tempo foi aprovado pelo Altíssimo. Vá comigo em Gênesis 6, vamos ver um outro exemplo aqui. Nós temos que procurar nos apresentar a Deus aprovados. Gênesis 6, versículo 9, num tempo terrível, num tempo de trevas, num tempo de gente maligna, num tempo de gente perversa. Nós encontramos aqui Gênesis 6, 9, que diz assim:
Essas são as gerações de Noé. Noé, encontrou? Gênesis 6:9. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com... Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, você anda com Deus? Deus pode dizer isso de você? Deus pode dizer, ó, fulano é assim comigo, ó, fulano é lado a lado comigo, fulano é meu filho, fulano é meu servo, fulano eu defendo, fulano eu guardo, fulano eu livro. Será que Deus pode dizer isso de você? Será que Deus pode dizer isso, não é, de quem está do teu lado? Olhe você para você mesmo, porque é fácil a gente ver a vida do outro. Vivemos em meio à geração perversa, do mesmo jeito que Noé vivia. E a geração de Noé é fichinha perto da nossa, porque a geração de Noé não tinha Bíblia, como eu e você temos. A geração de Noé não estava debaixo do derramamento do Espírito Santo, como eu e você estamos. Noé, então, andava com Deus. Noé, então, era aprovado pelo Altíssimo. Mas encontramos mais gente. Vai comigo, no livro de Jó, capítulo de número 2. Vamos ver um outro exemplo aqui de alguém que é aprovado por Deus antes das lutas, antes das adversidades, e mesmo depois delas, continua sendo aprovado pelo Altíssimo. Vá comigo no livro de Jó, capítulo de número 2. Eu vou ler somente o versículo 3. Enquanto você encontra aí, eu vou fazer um resumo rápido da história de Jó, a largas passadas. Começa o livro de Jó dizendo que ele era um homem reto, um homem sincero, um homem temente, se desvia do mal, era um pai intercessor, era um marido exemplar, era um cidadão de bem. Deus então permite que Satanás entre na vida de Jó e faça uma devastação, gere uma tragédia terrível. Depois o diabo vai novamente à presença de Deus. É quando o próprio Deus vai dizer, nós vamos ler aqui, capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Note que é o próprio Deus dando testemunho a Satanás de como Jó é aprovado. Será que Deus dá esse testemunho de você diante do diabo? Ô pastor, como assim? Apocalipse 12 diz que ele vai diante de Deus nos acusar dia e noite. Do mesmo jeito que foi apontar Jó, acusar Jó, ele vai acusar a mim e a você. Ou você acha que não? A Escritura diz que sim. Qual é a resposta de Deus? O que é que Deus fala a teu respeito? O que é que Deus fala a meu respeito? Será que ele fala de mim, de você? É reto? É sincero? É temente? Da minha parte é aprovado. Da minha parte é aprovado. O diabo quer dar ainda uma última cartada. Toca na vida dele. Tira a saúde dele. Ele vai blasfemar. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus zomba dos seus inimigos. Deus dá risada. Imagina Deus dando risada. Você acha que ele vai zombar se ele perder a saúde? Ô rapaz, você não conhece que é o Jó, não. Bota a doença nele, pode botar. Você não vai tirar a vida dele. Pode botar a doença nele. Eu sei quem é o Jó. Eu conheço o coração do Jó. Querido, querida, não pense você que vem uma luta sobre a sua vida maior do que você aguenta. Porque Deus não permite luta acima das nossas forças. Diga para a pessoa que está lá, você está enfrentando o que você aguenta enfrentar. Você está levando a carga que você aguenta levar. Mas saiba que o Todo-Poderoso quer te ajudar. Mas saiba que o deserto é um tempo para acabar. Mas saiba que ainda que o inimigo se levantou, Deus é poderoso para mudar qualquer história. Creia você, confie em você, seja obediente você, seja perseverante você. Deus permite Satanás ir lá tirar a saúde do Jó. O Jó se coça com um caco de telha. A situação do Jó é terrível. Quando os amigos chegam, aliás, a esposa primeiro, quando vê a cena, ainda vai dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. O Jó é alguém, queridos, mesmo não tendo Bíblia como eu e você, tem um entendimento. Jó vive antes de Moisés, só para você ter uma ideia. A Bíblia começa a ser escrita com Moisés e o Jó é anterior a Moisés. Jó tem uma compreensão que é revelada pelo próprio Deus, porque a Escritura diz, não é, que através dele o querer e o efetuar. Jó vai dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja. Você diz a mesma coisa quando você está na luta? Você diz a mesma coisa quando você está doente? Ou você murmura? Você diz a mesma coisa quando você está endividado? Você diz a mesma coisa quando o deserto na alma chega? Você diz da mesma forma quando as adversidades chegam? Quando coisas que estão além da sua alçada estão diante da sua vida? Como é que você reage? Jó tinha esse entendimento. Minha vida está na mão de Deus. Quer seja bem, quer seja mal, minha vida está na mão de Deus.
Muito bem, chegam os amigos do Jó, 3 amigos. E esses amigos sentam, esses amigos choram, e o texto diz que eles choram 7 dias. 7 dias. A dor era muito grande, a dor era muito intensa. O estado de Jó é terrível, ele está falido, quebrado. Um empresário riquíssimo, bem-sucedido, está falido. Um homem alegre, contente, está depressivo. A família destruída, 10 filhos mortos. Doente que não tem remédio no mundo que resolva. Doente que não tem tratamento médico que resolva, ele nem dinheiro tem para pagar. Uma vida completamente devastada. Os 3 amigos sentam, choram 7 dias, ninguém abre a boca. Quando abrem a boca, não é para trazer uma palavra de ânimo, não é para trazer uma palavra de consolo, não é um estender de mão. Quando eles abrem a boca, sabe o que eles fazem? Apontam o dedo, acusam a Jó e dizem: confessa o teu pecado, o que foi que você fez? O que foi que você aprontou? Porque para uma tragédia dessa acontecer na vida de alguém, aprontou coisa grave, e aprontou coisa feia. Mas Jó não tinha feito nada de errado, o texto não diz que ele fez nada de errado. Deus permite então tudo aquilo na vida dele. Lá no auge do sofrimento ele vai bradar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. É Jó que vai dizer: ao cheiro das águas brotará novamente. É Jó que vai declarar isso. Chega em determinado momento que do mesmo jeito que Deus agiu lá com Moisés, interviu, defendeu, Deus vai defender a Jó da acusação dos próprios amigos. Vá comigo lá na frente no capítulo 42, versículo número 7. Depois você lê toda a história, depois você lê todo o livro de Jó, vale muito a pena, você vai aprender muita coisa. Jó 42, versículo 7, o texto diz assim: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque de veras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. E então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de quem? De quem? De Jó. A face de Jó. Compreende então? E o versículo seguinte vai dizer que o Jó orou, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus viu o seu cativeiro, Deus muda a sua história. Mas compreenda que quem é aprovado com Deus, anda com Deus. Quem é aprovado por Deus é aquele que é fiel a Deus. Quem é aprovado por Deus é aquele que se parece com Deus, inclusive tendo um coração pronto a perdoar. Imagine você no lugar de Jó. Ah, vocês falaram, vocês aprontaram, eu vou orar por vocês, que se dane vocês, que Deus rebente vocês, que Deus faça com vocês o que está acontecendo na minha vida. Jó não era vingativo, Jó não pagava o mal com o mal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mesmo em meio à provação, ele foi aprovado. Diga para a pessoa que está do lado: você pode estar num deserto terrível, mas Deus está com você, você não está sozinho, não. Agora, na hora da aprovação, compreenda que Deus quer lhe aprovar. Vá comigo na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado, Tiago 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Só para explicar rapidamente, provação é diferente de tentação, tá? Quem prova é Deus. Deus prova, Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. O objetivo da provação é aprovar. O objetivo da tentação é derrubar no pecado, é ver cair. Isso quem faz é o diabo. O versículo seguinte diz que Deus não tenta a ninguém. Acredito aqui que todos já foram, alguns jovens ainda devem estar indo na escola. Quando se vai à escola, é importante que se leve papel e caneta, anote tudo, preste atenção na explicação, porque você sabe que vai chegar o dia da prova. Na aula, o professor explica, o professor tira dúvida, mas na hora da prova, como é que o professor fica? E na hora da prova, o aluno tem que mostrar que aprendeu.
Deus é mais ou menos assim. Ele fala, ele ensina, ele explica, ele tira dúvida. Diga para a pessoa que está do teu lado, mas a prova vai chegar. E Deus quer ver o que você aprendeu. Porque na hora da prova é a hora de exercitar a fé. Na hora da prova é a hora de se alicerçar na palavra. Na hora da prova é a hora de profetizar, de declarar. Na hora da prova é joelho no chão, é oração, é clamor. Na hora da prova é a hora de buscar ao Senhor de todo o coração e acreditar, Deus é comigo, Ele não me deixa, Ele não me desampara, eu vou ser aprovado. Moisés foi aprovado. Jó foi aprovado. Diga para a pessoa que está do teu lado, você tem que ser aprovado também. Você tem que ser aprovado também. Agora, compreenda que nós temos que ser aprovados e somos aprovados quando mantemos a fé. Somos aprovados quando mantemos a sinceridade. Paulo vai dizer em 1 aos Coríntios 11:19, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros na fé se manifestem entre vós. Querido, querida, tem gente que vem na igreja passear. Espero que não seja você. Tem gente que vem na igreja para dizer que veio. Tem gente que vem na igreja, a palavra entra por aqui e sai por aqui. Não deixa entrar no coração. Tem gente, infelizmente, que até está na igreja, como a turma de Corinto, mas vive heresia. Pratica heresia, não é? Não vive com sinceridade na presença de Deus. Paulo vai dizer nessa mesma carta, eu falo de Deus na presença de Deus. Paulo tem compreensão, Deus sou, Deus está comigo. Não é só na igreja, se eu estiver em casa, Deus está comigo. Se eu estiver no ônibus, no transporte, onde eu estiver, Deus está comigo. Por isso que eu falo de Deus na presença de Deus. Ô querido, tenha compreensão que Deus está com você o tempo todo. Deus está com você quando a sua mulher não está. Deus está com você quando o seu marido não está. Deus está com você quando o cliente não está vendo, o patrão não está vendo. Deus está com você, Deus está conosco em todo o tempo. E quando temos essa compreensão, Deus está comigo, e nós entendemos, Ele está aqui, mesmo que eu não veja, eu sinta. Você está sentindo esse vento? Você está sentindo, não é o vento que os ventiladores exalam? Do mesmo jeito, assim é Deus, não vemos, mas sentimos a presença dEle. Ele está conosco. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Ele está com você em todo o tempo. Ele está com você, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não percebe. E esse entendimento de que Ele está presente tem que nos levar à aprovação. Tem que nos levar ao temor. Quando o diabo prepara a cilada, não vou cair não. Deus dá o escape. Agora, vá comigo, 1 aos Tessalonicenses 2:3, está escrito assim, leia comigo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso... Deus prova o teu coração, Deus prova o meu coração, Deus prova o nosso coração. Se o que está dentro é verdade ou não, é sinceridade ou não, é reto ou não. Só compreenda a frase que Paulo diz. Fui aprovado por Deus, fui até vocês, não foi com fraudulência, porque tem gente que é fraudador, tem gente que é enganador. Você não conhece gente enganadora, não. Você conhece gente falsa, mentirosa? Eu conheço um bocado. Você conhece gente que se aproxima de você só por interesse? Você conhece gente que quer lhe usar? Eu conheço um bocado. E você acha que Deus não conhece também cada coração? Obviamente que conhece. Paulo então deixa claro, não fui com vocês nem com fraude, nem com engano, muito menos com imundícia. Você conhece gente de boca suja? Você conhece gente que quando abre a boca é um esgoto? Você conhece gente que conta piada suja? Você conhece gente que fala que não convém? Eu conheço o irmão, eu não falo muito com ele não, dificilmente falo com ele, já conheço ele há mais de 10 anos, está na igreja há mais de 10 anos, mas não muda não. A boca é esgoto. E aí eu já digo, não, isso aí não, amigo. Vai que piada, não, então nem falo, nem mantenho contato. Evita o máximo, sabe por quê? Porque ele está na igreja, mas não deixa o evangelho entrar dentro dele. Diga para a pessoa que está lá, deixa o evangelho transformar a tua vida, deixa o Espírito Santo transformar a tua vida, deixa o Todo-Poderoso te aprovar, porque quem é aprovado agrada ao Todo-Poderoso, quem é aprovado anda na presença do Altíssimo, é guardado por Ele, é livrado por Ele, é abençoado por Ele. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Filipenses 1, versículo de número 9, diz assim, e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Note o que Paulo pede à igreja de Filipos, que o vosso amor aumente. Querido, querida, compreenda, Paulo diz, Romanos 13:8, quem ama, cumpriu a lei. Ele vai falar de todos os mandamentos, se resume em uma só palavra. Diga comigo, amor. Agora a questão é, você ama? Você é uma pessoa amorosa? Porque amar quem nos ama é fácil. Difícil é amar quem não nos ama. Falar bem de quem fala bem de nós é fácil. O difícil é orar pelos inimigos, não é? O difícil é viver o amor na prática. Depois você lê 1 Coríntios 13, é um capítulo inteiro falando sobre a excelência do amor. Mas compreenda que o amor é a força que nos move. Obviamente, João vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Jesus é um amor personificado. Romanos 5:8 também diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos conserva, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos orienta, e Jesus alerta que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Ou seja, as pessoas têm o costume de botar a régua lá embaixo. Deus nunca bota a régua lá embaixo. A régua é lá em cima, no maior nível. Deus só precisa de um, que o nível de justiça seja lá em cima. Não precisa da multidão, não. No tempo do Noé só tinha um. Só um foi salvo, ele e a família dele. E o resto pereceu. No tempo do Ló, em Sodoma, só tinha um justo, régua lá em cima, o resto pereceu. Você acha que no nosso tempo vai ser diferente? Querido, querida, nós temos que andar lá em cima. Como assim, pastor? Mas eu não sou perfeito. Mas Jesus é. E Ele quer ver a mim e a você perseverando. Ele quer ver a mim e a você buscando. A régua moral do mundo é lá no pé. A inversão de valores do mundo é escancarada, só não vê quem não quer. E aí tem cristão ainda que diz, mas não tem problema. O que o fulano está fazendo? Você nunca ouviu do seu pai, da sua mãe, você não é todo mundo? Diga para a pessoa que está ao teu lado, você é filho amada, filho amado, filha amada, você é menina dos olhos do Altíssimo. Agora, se você viver como todo mundo, Deus vai lhe tratar como todo mundo. E todo mundo é uma expressão genérica que vai para a porta larga. O Senhor fala de duas portas, uma estreita e a outra larga. A maioria vai para onde? Pense você, por óbvio, a maioria vai para a porta estreita ou para a porta larga? Para larga. Para larga. Compreenda então, queridos, o amor não pode esfriar. Compreenda então que se não nos aquecermos com o fogo do Espírito Santo, o nosso coração vai esfriar. Dou sempre o exemplo da igreja como fogueira. O fogo é o Espírito Santo. E cada madeira, cada tição é cada um de nós. Se está reunido, tem fogo, está ardendo. A glória de Deus vem, a presença de Deus vem. Agora, se tira o tição do fogo, vai esfriar, e compreenda uma coisa. Brasa ninguém segura na mão. Agora, carvão, todo mundo, chuta. Tem valor nenhum, não vale nada. Deus não quer que eu e você sejamos como um carvão largado. Deus quer que eu e você sejamos brasa viva na presença dEle. Deus quer que eu e você ardamos com o fogo do Espírito aqui dentro, para vivermos em fé, em amor e perseverança. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Compreenda então que quem é aprovado por Deus se parece com Deus. Volte comigo lá em Números 12. Moisés mesmo vendo tudo aquilo, sabendo tudo aquilo, o versículo 9 diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, contra Arão e Miriam. Mas mesmo assim, o versículo 11, o texto diz, pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, não ponham sobre nós esse pecado. O versículo 13 diz, clamou, pois, Moisés a quem? Ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cures, que a Miriam ficou leprosa. Deus disse, você vai ficar 7 dias leprosa. Ninguém vai se mover daqui do arraial. Imagine você, mesmo falando mal de Moisés, Moisés não pagou o mal com o mal. Só pergunte para a pessoa que está ao teu lado, você faz assim também? Você paga com o bem o mal que te fazem? Ou você paga na mesma moeda? Você é daquele tipo de pessoa que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Comigo é assim, bateu, levou. Vai se converter quando? Vai deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida quando? Pastor, eu não sou assim, mas também aqui dentro,
Vai deixar o Espírito Santo tratar seu coração quando? Vai andar com Deus quando? Quando é que você vai deixar de ser um acusador, um vingador, para se tornar um intercessor? Para ter um coração pronto a perdoar. Moisés perdoou e clamou a Deus. Jó perdoou e clamou a Deus. Não é? Jesus, quando estava na cruz, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que faz. O Estevão estava sendo apedrejado vivo. Ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, ele vê o Senhor à direita do Pai, e ele vai dizer: Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Olha só que coisa. Eles tinham um coração pronto para perdoar. Só pergunto para a pessoa que está ao teu lado: você tem um coração pronto a perdoar? Porque às vezes tem gente que está no deserto e piora a situação. Como assim, pastor? Às vezes o camarada está num deserto, num casamento. Já que a dona encrenca está brigando comigo, eu vou arrumar outra. Vai arrumar mais problema para a sua cabeça. Um abismo chama outro. Já que eu estou passando esse deserto, não, eu vou logo para cachaça. Vai arrumar outro problema. Mais problema para a sua cabeça. Tem gente que é assim. Acha que porque está em meio a lutas, tem licença para pecar, para... querida, aí vai ser ladeira abaixo. Um abismo chama outro abismo. A situação era tensa, a situação era grave. Moisés não piorou, pelo contrário, ele intercedeu, ele foi defendido pelo Todo-Poderoso. Querido, querida, compreenda, Deus quer nos aprovar. Quem é aprovado por Deus não é reprovado por ninguém. Paulo compreende isso, por isso que ele diz lá, 1 Coríntios 9, 27, eu não posso pregar aos outros e eu mesmo ser reprovado. Eu tenho que ser aprovado diante de Deus. Eu não posso dizer para o Timóteo ser aprovado se eu não sou aprovado. Querido, querida, compreenda, se você for aprovado diante do Senhor, Ele vai te defender, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai te tirar do deserto, as bênçãos virão, as bênçãos chegarão e o nome do Senhor será glorificado. Agora seja fiel, agora seja obediente, agora mantenha intimidade com Deus. Moisés estava no deserto, mas falava com o Senhor face a face. Moisés estava no deserto, mas não faltava a presença de Deus, revelação de Deus, comunhão com o Todo-Poderoso. Querido, querida, não deixe os desertos da vida amargurar a sua alma. Não deixe os problemas da vida fazerem você ficar uma pessoa intragável, reprovada pelo Senhor, alguém que é difícil de convivência. Você conhece gente que é difícil de conviver? Eu conheço. Tem gente que é bom de longe, bem longe, que é difícil de conviver, é difícil de engolir. Diga para a pessoa que está até lá, você não é assim não, né? Seja de fácil convivência, seja um Moisés, seja um Jó, está no deserto, está na luta, está na prova, mas não murmura, não reclama, não blasfema, mantém a fé, mantém a esperança, mantém a perseverança, acredita e confia no Todo-Poderoso. Querido, Deus honrou a Moisés, Deus honrou a Jó. Diga para a pessoa que está toda lá, se você honrar ao Senhor, Ele também vai te honrar. Você pode estar no deserto que for, Ele vira o teu cativeiro, Ele muda a tua história, é Ele que restaura a saúde, é Ele que restaura o casamento, é Ele que abençoa a vida financeira, Ele realiza milagres e maravilhas, Ele quer fazer na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para terminar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, leia comigo, está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquilo que depender de Deus, Ele quer nos conservar. Naquilo que depender de Deus, Ele quer nos santificar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer. O Moisés fez a parte dele. O Noé fez a parte dele. O Jó fez a parte dele. O Paulo fez a parte dele. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é a nossa vez. É a nossa vez. Viveram a vida abençoada. Teve lutas? Ou se teve. Muitas. Mas teve vitórias. Pastor, você não tem ideia das lutas que eu estou passando. Será que são maiores que a que Jó passou? Será que são maiores que a que Noé passou? Eu não sei as lutas que você está passando. Eu sei que o mesmo Deus que foi na vida do Noé, do Jó, do Moisés, está aqui e quer ser na nossa vida. E quer agir conosco, e quer nos guiar, nos conduzir, nos instruir e nos abençoar. Agora a questão é, você quer ser ensinado pelo Altíssimo? Para terminar, Salmo 32, último texto de hoje, Salmo 32, leia comigo. O versículo de número 8. Salmo 32,
O versículo 8 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aí vem uma instrução para não fazermos igual. No versículo 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Alguém já andou a cavalo? Jumento? Alguma coisa assim? Você sabe que o animal vai para onde a rédea vira. Por isso que a orientação sempre, pelo menos eu fui ensinado assim: rédea curta, não solta, senão o bicho sai desabalado da carreira. Rédea curta, para o animal obedecer. Deus não quer que sejamos como animal. Deus não quer que sejamos como alguém que não tem entendimento, que vive se atirando nas coisas, que vive com a vida arrebentada, destruída. O Espírito Santo quer nos guiar, Ele quer nos orientar, Ele quer nos ensinar. Ele ensinou a Moisés. Moisés tem espírito ensinável. Ele ensinou Noé, ele ensinou a Jó. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ele vai te ensinar também, ele vai te guiar também, ele vai te guiar num caminho vitorioso nessa terra, e principalmente ele vai te guiar rumo à cidade santa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Quem é aprovado por Deus não é reprovado por ninguém. E quem é aprovado é quem é guiado pelo Senhor, quem é conduzido pelo Espírito Santo. Quem é aprovado pelo Senhor é aquele que aprende do Senhor e vive e pratica o que vive. Moisés foi aprovado, Noé foi aprovado, Jó foi aprovado, Paulo foi aprovado. Agora é a nossa vez de sermos aprovados. E o lugar que Deus mais usa é o deserto. As provas da vida, as aflições da vida. É por isso, eu acho que você já percebeu na escola, quando alguém vai mal numa prova, na escola, no ensino médio nem tanto, no fundamental nem tanto, porque criaram, infelizmente, no nosso estado um negócio terrível chamado progressão continuada. Você já ouviu falar disso? Sabe o que é a progressão continuada? É um sistema que só reprova por falta. Do contrário, o chamado conselho de classe aprova. Sabe qual é o problema disso? O aluno pensa: estou passando de ano sem aprender nada. Vai virar um analfabeto funcional. Mais de 60% da população brasileira é formada em analfabetos funcionais. Uma pessoa que tem um diploma de ensino médio, concluiu o 2º grau, mas não sabe preencher uma ficha. Não sabe preencher uma ficha. Quando chega na faculdade, não consegue empurrar-se não, porque fica de dependência. Enquanto não for aprovado na matéria, não é liberado, tem que refazer. A vida espiritual com Deus é mais ou menos assim: não foi aprovado, Deus vai permitir a prova de novo, até ser aprovado. Ele quer nos ensinar para que sejamos aprovados. Talvez você esteja num deserto terrível. Compreenda, Moisés estava num deserto, mas não faltou presença de Deus para ele. Você pode estar no pior deserto da sua vida. O Espírito Santo quer regar a sua alma hoje com água viva. Você pode estar no pior deserto da tua vida, mas o Senhor quer renovar tuas forças, te sustentar, te fortalecer. Você pode estar no pior período da sua vida, mas o Senhor tem para você terra prometida. O Senhor tem para você bênçãos e vitórias. Eu pergunto: você crê nisso? Tem fé para buscar a Deus, se fortalecer?